Que bom, né, meus queridos e queridas, estarmos aqui mais uma vez. Obrigado aí pelo carinho que eu tenho recebido de todos vocês, de todas vocês. Estar com Jarbas esses dias tem sido uma bênção, meu querido, aprendendo, crescendo, sendo edificado, vivendo o nosso jeito. A idade já permite irreverências. Benção. Elias, legal estar na sua casa. Marcelo, muito bom estar com todos vocês. Querido Guto, obrigado aí pela confiança da sua comunidade, estar aqui. E louvar a Deus por todos e todas vocês. E aí ele disse, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, depois daquele cenário onde a gente já viu o texto todo e os textos anteriores, há toda uma perplexidade de quem é ele. O próprio Herodes está preocupado quem é esse personagem que está surgindo. Jesus percebe que as multidões estão confusas, ele tem clareza disso, que dizem as multidões ser o Filho do Homem. Aguarda essa revelação dita pelo Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Já ouvimos, eu acho que o suficiente, assim, lembrando aqui a cada uma, esse desafio de assumir a cruz. Nosso querido Jarbas falou muito legal sobre isso, dos aspectos confusos do que seria a cruz na cabeça de algumas pessoas, a essência do que é seguir a Jesus e assumir a cruz, os paradoxos, né, de perder a vida. O que é que eu vou perder nesse contexto de vida para ganhar a vida que Jesus está propondo, e discernir entre essa outra vida e a vida que Jesus propõe. A gente caminhou nessa direção, conversamos aqui sobre quem é esse Cristo, né? Que Cristo é esse, quem é esse personagem inusitado que encanta, que atrai e que cativa, quem é esse Jesus de Nazaré. Hoje pela manhã nossa intenção era falar dos processos que podem nos ajudar pelo poder do Espírito Santo, buscando a vontade de Deus, tendo fascínio pela vontade de Deus, olhando para a vida de Jesus e aprendendo de alguns aspectos da sua vida. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, do Jesus Cristo de Nazaré, que é o príncipe da paz, do Jesus que vem para reconciliar o mundo com Deus. E se nós somos seguidores dele, esse é o nosso papel. Essa é a nossa tarefa, é de produzir paz, é de ser mensageiros da paz. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos, filhas de Deus. E era essa a intenção de dizer que você, antes de falar de Jesus, precisa ser Jesus. Ser Jesus. Em alguns lugares você não vai poder nem falar de Jesus. Em alguns lugares você nem tem condições de falar de Jesus. E mesmo nos lugares que você pode falar de Jesus, e isso que eu estou falando já foi dito aqui pelo Guto de outra maneira, né? Você precisa primeiro ser Jesus para depois falar de Jesus. E não há nenhuma arrogância nisso. Eu gosto muito de futebol. Tinha um atleta da seleção brasileira da década de 70 que eu corria do jeito dele, tocava a bola do jeito dele, e aí como adolescente eu ia imitando aquele jogador de futebol, de tal maneira que os garotos do bairro me chamavam de o fulano. Onde eu chegava, eu ia jogar futebol em outros bairros, daqui a pouco, ó o fulano, aí eles falavam que era um jogadorzinho mais baixinho da seleção brasileira, rapidinho e tal, e aí eu ficava todo orgulhoso. Aí eu digo, cara, se eu achava legal ser chamado de parecido com o jogador da seleção brasileira, eu vou achar ruim ser parecido com Jesus? Não é arrogância de Paulo dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você olhar no texto, Paulo está falando do Jesus humano, dos sofrimentos de Jesus, das marcas, das dores de Jesus. Ele diz: eu carrego também no meu corpo as marcas do Cristo. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e seja um Cristo. Seja um Cristo, seja um Jesus, seja uma presença ambulante do Jesus de Nazaré, aonde quer que você ande, meu querido e minha querida. No meu entendimento, o capítulo 9 vai nessa direção, de ser seguidor de Jesus, ser semelhante a Jesus. E claro, recorri a outros textos hoje pela manhã para falar desse processo de transformação de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré.
O texto não termina aí, ou a peça literária não termina aí só no chamamento, quando Jesus os convida. Tem depois o momento da cura de um jovem, o texto, os tradutores vão chamar de lunático, essa cultura de achar que alguém que tem algum tipo de problema psicoemocional, no caso do texto, acho que era possessão demoníaca, o próprio texto vai dizer isso, eles vão chamar a cura de um jovem lunático, mas pelo texto você percebe que era uma possessão demoníaca, era uma presença do capeta, do diabo, do Satanás, destruindo a vida do rapaz, e Jesus então o liberta completamente, né? Depois vem a outra parte, é quem é maior no reino dos céus, ou seja, seguir a Jesus vai lidar com essa questão de quem é maior e menor. E no reino de Deus essa hierarquia é invertida, os maiores são menores. Tem esperança para mim no Evangelho, viu, Marcelo? Tem esperança para mim. Os maiores são menores, os menores são maiores, os últimos são os primeiros são os últimos. Crianças que não pagam a conta são prioridade. Os pobres que não conseguem pagar do mesmo jeito que o rico paga, têm o mesmo direito. O rico vai pagar a conta e ainda é servo, não manda em nada ou não deve mandar em nada. É assim o reino de Deus e o Evangelho de Jesus de Nazaré. E o texto vai continuando. E aí na continuação do texto ele vai dizer que tem quem é a favor dele. Quem não é contra nós é por nós. Quem é esse que é por nós? E aí vem um outro critério. O indivíduo às vezes não é do nosso contexto religioso, mas está a favor do Evangelho, a favor da vida. E às vezes ele está no contexto religioso e é contra a vida ou contra o Evangelho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E às vezes eu preciso negar o meu contexto e denunciá-lo, porque o critério do Evangelho diz que o outro que não é do meu contexto pode ser mais interessante do ponto de vista do seu testemunho e da sua vida, ser mais interessante do que eu, né? E aí vem já terminando o capítulo 9, dizendo que os samaritanos não receberam a Jesus, eles rejeitaram. Os discípulos se antecipam, vão até ali e eles rejeitam a Jesus. Depois vem um resumo, eu vou falar só rapidamente, um resumo de como é o jeito de quem quer seguir a Jesus. Ele é desinstalado do ponto de vista econômico. Ele é desinstalado do ponto de vista cultural, psicoemocional. Deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Ele é desinstalado do ponto de vista econômico quando Jesus diz assim: olha, se você quiser me seguir, não é? Venha, não é? As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é um Jesus que está prometendo prosperidade, dinheiro, fama, prestígio. Você quer me seguir, camarada? Você quer ser um seguidor do Jesus de Nazaré? Deixa eu dizer para você, tem que ser desinstalado economicamente. Não significa que não tem que ter uma boa economia, tem que ser desinstalado, não pode confiar na economia. Tem que ser pobre de espírito. Quer seguir a Jesus? Tem que ser pobre de espírito. Pô, pastor, não é rico espiritualmente, não é não. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem tem uma boa conta bancária confia na economia que tem. Quem tem poder político confia no seu poder de decisão. Quem tem influência social confia na sua capacidade de mobilização de segmentos sociais, seja para interesses pessoais ou mesmo interesses coletivos. Quem tem santidade confia na santidade. Quem tem fé confia na fé. E você sabe, é título de um filme, né? Fé demais não cheira bem. Então quem tem espiritualidade confia na espiritualidade. Olha que virtude interessante. Felizes os pobres de espírito. É vazio de tudo, e porque é vazio de tudo, aprende a confiar exclusivamente em Deus. Aliás, quando eu estou trabalhando com as pessoas sobre dinâmicas de espiritualidade, disciplina de espiritualidade, eu digo o melhor caminho do Evangelho em relação a qualquer religião, com todo respeito às disciplinas de espiritualidade. Eu acho que elas também são importantes: o jejum, a peregrinação, os momentos de solitude, todas as disciplinas de espiritualidade são importantes. Mas no Evangelho, o primeiro caminho da espiritualidade é o esvaziamento.
tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se. O capítulo 9 vai terminar falando desse esvaziamento. Você quer ser seguidor e seguidora do Jesus de Nazaré? Precisa de esvaziamento pleno e total, para que, estando vazio de tudo, possa depender exclusivamente de Deus. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Você tem que ter desinstalação ou desvincular-se de qualquer compromisso cultural, religioso, para seguir o Jesus de Nazaré. Por isso que às vezes, quem está em missão, precisa de alguns rompimentos com a cultura da sua religião de origem, com todo respeito às nossas histórias, mas ele vai ter que romper, porque o campo, as demandas, o próprio Evangelho lhe levam em outras direções. Não sei se essa era a intenção do Lucas quando escreveu sobre isso, mas é a minha intenção aqui com vocês, interpretando o texto. E aí o capítulo 10 já não é mais isso, o capítulo agora é, capítulo 10, vamos, né? Agora vocês podem ir, vocês aprenderam o que é ser semelhante a Jesus, então agora vocês podem falar dele. Mas o primeiro caminho é seguir o jeito do Jesus de Nazaré, é seguir os passos de Cristo, é viver como o Cristo viveu. Agora a gente pode ir. E aí o texto começa dizendo que ele enviou 70, capítulo 10, em outras traduções 72. Essa é outra pergunta que eu quero fazer ao Lucas, quando eu me encontrar com ele, se quando ele fala do perdão 70 vezes 7, é a mesma forma literária da chamada linguagem da literatura apocalíptica dos 70, se na verdade era 1, 2, 3, 4, se era um número relativo, aliás absoluto, 70, ou se era uma linguagem apocalíptica. E se é uma linguagem apocalíptica, puxa vida, eu e você estamos incluídos nesses 70. Porque se é uma linguagem apocalíptica, 10 vezes 7, pleno sobre pleno, ele está enviando a plenitude do povo de Deus para que, sendo seguidores e seguidoras de Jesus, essa plenitude do povo de Deus continue agora indo aos lugares para anunciar. E aí você e eu somos pessoas que assumem a mesma tarefa. Em missiologia, o pessoal geralmente divide esse ato de anunciar em 3 categorias, hoje eu vou colocar uma quarta, mas em 3 categorias, eles chamam de evangelização 1, evangelização 2 e evangelização 3. Eles vão chamar de evangelização 1, aquela evangelização que eu não preciso fazer um grande deslocamento. Por exemplo, a Aliança Bíblica Universitária, participei muito desse segmento, desse movimento no Brasil. Você, estudante, evangelizando o colega que está do seu lado. Atletas de Cristo. Enquanto está no treino, momento de intervalo, você então anima a evangelizar, você está vivendo a vida do Jesus e anunciando a beleza da vida do Jesus de Nazaré sem muito deslocamento. Eles vão chamar de E2 aquele deslocamento onde você precisa ter alguma característica, seja da sua formação, seja aspectos da sua fisiologia, que facilita, aspectos fisiológicos, que facilitam você se aproximar de outras pessoas. Por exemplo, quando eu caminho com pessoas em condição de rua, já dormi ali no viaduto do Pedroso, na Praça da República, sem nenhum problema, eu não tenho problema de ficar perto das pessoas e sentir aquele odor, o cheiro do corpo que passou 7 dias, 5 dias sem banho. Desculpa, eu faço essa descrição com todo respeito a esse ser humano que não tem as mesmas chances de higiene que eu tenho, não tem as mesmas oportunidades e nem sempre tem os mesmos espaços. Eu não tenho problema, meu nariz não tem dificuldade, mas se eu levar a Dinha, minha esposa, ela vai gerar constrangimento, que ela vai sentir náuseas, ela não aguenta. Então, o que é que eu estou chamando, o que é que os missiólogos vão chamar de evangelização 2? É quando alguém tem um tipo de capacidade, seja de linguagem, seja de aproximação, de tal forma que ele descobre alguns segmentos na sociedade e a sua aproximação gera uma facilidade de comunicação do evangelho que outros não têm. O Paulinho, meu amigo, que foi quem me incentivou e que me atraiu, me cativou para que a gente fique lidando ou esteja lidando com jovens em conflito com a lei. Paulinho tem uma habilidade, um jeito que eu não tenho.
Tem um amor que eu fico impressionado, eu sou cativado por ele, sou ensinado por ele, mas ele tem muito mais, eu fui aprendendo com ele. Isso os missiólogos vão chamar de E2, que é essa evangelização que você sai da sua zona de conforto, não precisa nem ir para outra cidade e encontra esse segmento humano onde você está. Então você pode ser essa pessoa que faz missão hoje aqui com seu colega na sala de aula, com a sua vizinha, sem precisar sair, que é a evangelização 1. A evangelização 2 seria essa. A evangelização 3 é o que o Jarbas fez, é o que muitos outros fazem, que é uma evangelização transcultural. Você precisa se adaptar a outras realidades. Você precisa, às vezes, aprender um dialeto ou um idioma. Você precisa aprender sobre formas de comunicação. Eu tenho um amigo que foi para uma região indiana, e aí ele disse que começou a construir lá uma cabana, e ele ainda não sabia direito o dialeto do pessoal. Aí ele pedia 3 madeiras, aí os caras traziam 2. Aí eu pedi 3. Aí ele levantava a mão, pedia 1 palha de coqueiro, aí o cara trazia 4, ele tinha pedido só 1. Aí ele depois foi entender que eles se comunicavam contando os dedos que ficavam dobrados. Aí ele dizia, traga 1, os caras traziam 4, eu quero 2, eles traziam 3. Ou seja, essa é a evangelização que os missiólogos chamam de E3, evangelização 3, que é a evangelização geralmente transcultural. Você vai ter que aprender um dialeto, um idioma, você vai ter que se acostumar com alimentos que você não tem muito costume no seu cotidiano, você vai ter que ter vestimentas que não são as que você sempre conhecia, e por aí vai. Então todos nós somos missionários. Se você é um seguidor de Jesus, se você é uma seguidora de Jesus, se você está marcado e marcada pela vida do Jesus, você está convocado entre esses 70, ou a plenitude do povo de Deus que Ele envia em comunidade. Ele envia de 2 em 2, para que eles estejam indo, todos e todas. Eu disse que eu ia acrescentar um E4, né, hoje à noite aqui com vocês. Aliás, um E4 não, um E0, porque eu falei E1, E2, E3, evangelização, precisamos fazer um E0, evangelização 0, que é a evangelização da Igreja Evangélica Brasileira. Os evangélicos evangelizaram as pessoas de culto afro-brasileiro, leem Bíblia para pessoas de cultura católica, mas os evangélicos estão esquecendo de evangelizar os evangélicos. Eu quero lhe animar a começar a fazer essa missão aqui entre vocês. Faça isso comigo, me evangelize. O pessoal pergunta, Carlinhos, quando você sai peregrinando, você vai evangelizar? Rapaz, às vezes eu evangelizo, às vezes eu sou evangelizado. Tem 2 momentos na minha cabeça, inesquecíveis, inclusive um está relacionado a esse texto. Não leve alforje, não leve sandália. Um dia na Praça do Ferreira, em Fortaleza, encontro um rapaz. Aí eu, e cadê teu galo de briga? Que as pessoas em condição de rua, especialmente Recife, Fortaleza, eles chamam a sacolinha deles de galo de briga. Porque tem a maior confusão, às vezes o cara quer tomar, o outro quer tomar, então é o galo de briga. Cadê? Eu não tenho um galo de briga. Tem não, cara. É a sacolinha de guardar a sandália. E cadê tua roupa? Não, só tenho essa. E só tem essa sandália? Só tenho essa. Era eu falando com o rapaz e me lembrando desse texto. Não leva 2 alforjes, não leva sandália. Eu digo, rapaz, esse cara está melhor do que eu. Quem está evangelizando quem? Nós precisamos de uma evangelização básica e inicial para reconhecermos o Jesus de Nazaré revelado nos evangelhos. Eu lhe animo a continuar lendo o evangelho de João, é a minha opção. Depois leia, para pegar os ensinamentos, o evangelho de Mateus, depois leia o evangelho de Lucas, depois leia o evangelho de Marcos. Mas em João você vai encontrar um suprassumo da vida desse Deus que humildemente ama. E aí, quem sabe, Ele se revelando a você, você vai ter ânimo para andar como Ele andou, para viver como Ele viveu, e aí quando precisar você vai falar sobre Ele, que é o que nos anima o capítulo 10. O capítulo 10 é uma chamada à comunicação, ou seja, o nosso testemunho de Jesus Cristo é com vida, palavras, obras e sinais. Vida, eu posso cultivá-la pelo poder do Espírito Santo. Palavras, criativamente eu posso ir desenvolvendo essa capacidade de comunicação.
Obras são as nossas práticas, já vimos aqui no testemunho de hoje à noite, coisa linda e maravilhosa, que são as obras, as coisas que nós precisamos fazer, e sinais, que é simplesmente uma abertura de alma e coração, porque quando os sinais acontecerem, não foi por causa de você. Quando os sinais acontecerem, foi Deus que quis fazê-los. E ainda lhe deu a chance de ver Deus fazendo. Se acontecer milagre aqui, meu querido e minha querida, pode ficar certo e pode dizer: Deus, a despeito do pastor Carlinhos atrapalhar, o Senhor fez um milagre na minha vida. Porque não é por causa da minha presença que Deus vai fazer milagres. Deus faz milagres porque Deus é soberano e o faz quando quer. Pedro e João vão ao templo para oração, eles não foram para fazer milagres. Mas como eles estavam indo, e quem segue a Jesus enquanto vai, a coisa acontece, por isso que é bacana ir. Se você é seguidor e seguidora do Jesus de Nazaré, se acontecer um processo de migração, o Evangelho vai se expandir. Se você observar, por exemplo, o crescimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela acontece acompanhando todo o ciclo da borracha. Belém do Pará, no momento em que está acentuado a economia da produção da borracha, do beneficiamento da borracha, da seringa, e aí o que acontece é que quando isso cai economicamente, essas famílias precisam voltar, já estão marcadas e fascinadas pelo Evangelho, e sai espalhando o Evangelho por tudo que é lugar. É o indo ou o ide, ou seja, enquanto você tem Jesus na vida, você é médico e a beleza do Evangelho vai estar transpirando nos seus poros, na sua vida, no seu jeito de ser. Enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto vive, enquanto estuda, o Evangelho está sendo conhecido e percebido, porque você é alguém que respira e transpira a beleza do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, se é que a vida do Jesus Cristo de Nazaré marca e tem marcado a sua existência. Olha que coisa linda. Vão, a seara é grande, e os cearenses são poucos. A seara é grande, e aqueles e aquelas que se dispõem são poucas. Roguem ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores e trabalhadoras para a seara, e vão de 2 em 2, para que você não tenha glória, para que o outro possa ser um apoio, a fim de que você seja exortado, a fim de que na hora de um deslize o outro possa estar apoiando. Essa ideia de um evangelho que é sempre na primeira pessoa do plural. Já perceberam isso? Pai nosso, pão nosso, nossas dívidas, 2 ou 3 reunidos em meu nome, que geralmente a gente utiliza como se fosse um critério para Jesus estar presente. Não, é o contrário. Aonde está presente Jesus, a experiência é comunitária. Não dá para se viver o Evangelho de maneira isolada. Mesmo em situações adversas, como é o caso de Paulo na prisão, ele se comunica, ele diz: eu estou presente em espírito. A sua vivência comunitária é extraordinária, é inusitada. Razão pela qual a igreja de Jesus não sofreu com isolamento físico no período da pandemia. As grandes empresas que faziam arrastões à noite, essas sofreram, porque elas não tinham momento de juntar o pessoal para fazer o arrastão econômico, e aí elas padeceram. Mas a igreja que era igreja do Jesus de Nazaré conseguiu manter a comunhão, a amizade, a fraternidade, inclusive o apoio social e atender às necessidades de pessoas que naquele momento sofreram, padeceram. Vamos em comunidade, de 2 em 2. Missão é uma tarefa comunitária. É a igreja vinculada com o que está distante vinculado a uma igreja. A missão tem um ide e tem um vinde, vai e vem. Eles foram e voltaram para o encontro com Jesus, pode olhar, e eles voltaram assim: Senhor, a obra está legal demais, os demônios se nos submetem, nós fizemos milagres, estão super empolgados.
Aí Jesus olha, besteira, cara, esse negócio de vencer demônio é pepita. O danado já caiu. Eu vi como um raio caindo do céu abaixo, vocês estão se alegrando por nada. Alegrem-se por causa da identidade que vocês têm. Vocês têm um nome num outro reino e numa outra sociedade, num outro mundo, que dá a você uma dignidade inigualável. Nome escrito no livro da vida não é só a ideia de salvação, não. A ideia de que você tem uma cidadania que pode melhorar a sua cidadania nesse contexto. Mas essa cidadania aqui vai acabar um momento, e eu preciso garantir essa minha alegria, esse meu contentamento por estar vinculado ao Jesus Cristo de Nazaré durante toda a eternidade. Aí Jesus diz, alegrem-se, não porque as coisas estão acontecendo, alegrem-se porque vocês são meus seguidores, vocês têm uma cidadania, vocês são da minha nova sociedade, vocês são desse novo reino, vocês são dessa nova ambiência, alegrem-se por isso, alegrem-se por isso. Aí Jesus dá uma notícia a mais que eu quero dar para você. Muitos reis e muitos profetas, e muitas pessoas queriam entender esse negócio e não entenderam nada, e eu me alegro de Jesus, eu me regozijo, porque Deus revelou isso a vocês que são pequeninos e pequeninas. É importante que os teólogos entendam? É importante que os missiólogos entendam? Mas o que Jesus está dizendo, tem os pequeninos e as pequeninas aí, que em algumas circunstâncias estão entendendo melhor do que vocês. A minha oração é que esse entendimento do Evangelho, pelo poder e pela graça do Espírito Santo, aconteça comigo e com você, meu querido e minha querida, e isso gere em nós a mesma alegria, ainda que em menores proporções, a mesma alegria que aconteceu no coração do Jesus de Nazaré. Eu me alegro, Pai, eu me alegro, Pai. Do que eles falavam? Onde vocês chegarem, anuncie a paz. Tem uma boa notícia, que é interessante nesse texto de Lucas, é que tem a boa notícia, o anunciar as boas novas, mas também tem a denúncia. Sabia que a sua prática do bem denuncia quem faz o mal? A sua prática de amor denuncia quem odeia? A sua prática de generosidade denuncia aos egoístas e perversos? Eu estava conversando com o Marcelo, acho que foi hoje de manhã, meio-dia, não lembro bem, sobre essa situação do que aconteceu lá em Fortaleza. Ontem à tarde eu compartilhei aqui com o pessoal, dos 4 caras que desceram de um gol, e os garotos que a gente apoia estavam lá na areninha jogando futebol. Eles começaram a atirar, mataram o Christian, um garoto de 14 anos, acertaram um tiro no peito do Lucas, 13 anos, Lucas ficou um tempo na UTI, graças a Deus já está em casa. Acertaram um tiro na coxa do Pedrinho, 10 anos de idade do meu netinho. E o pastor Marcelo há pouco tempo ligou para mim, eu estava na casa lá do Elias, e aí o Marcelo ligou falando, pastor Carlinhos, sábado vai ter uma atividade e tal, me convidando, que é o pastor do garotinho do Christian. Carlinhos, eu não tenho condição de celebrar esse momento do funeral, eu queria que você desse uma palavra e tal. E eu estava apoiando ali a família, a mãezona de coração partido, arrebentado. Aliás, a ligação dele era pedindo para eu visitar a senhora aí nessa próxima semana. Eu estou aqui a mais ou menos 1,5 metro do corpinho do Christian no caixão, e olho do meu lado aqui uns 5, 6 jovens abraçados e chorando. Eu me aproximei deles. Aí um deles diz assim, pois é, pastor Carlinhos, nós estamos comentando aqui, poderia ter sido um de nós. Aí eu, pois é, rapaz, poderia ter sido um de vocês, ou poderia ter sido eu, se eu tivesse dando estudo bíblicos aí com vocês. Podia ter acontecido comigo, podia ter acontecido com o Paulinho. Pensando que quando eles falaram assim, poderia ter sido um de nós, eles estivessem falando do garoto que estava no caixão, podia ter sido um deles que faleceu. Aí ele disse, não pastor, não é disso que eu estou falando não, estou dizendo que poderia ter sido um de nós que deu o tiro, mas nós não atiramos mais porque conhecemos Jesus e o Evangelho. Aí você quer que eu desista de falar de Jesus, de viver o Evangelho?
Aí quando ele falou isso, poderia ser um de nós. Assim na minha cabeça, e se a gente faz isso desde 2006, me veio à cabeça centenas e centenas de jovens, que talvez as frases sejam semelhantes. Poderia ter sido eu que estava atirando, mas não estou mais. A bondade do Evangelho denuncia a maldade, e a bondade do Evangelho planta de tal forma a semente do amor, que o garoto, o adolescente, por conta de seja de que contexto for, de que situação for, seja por causa de índole, seja o que for, a semente do Evangelho transforma, faz uma nova pessoa, transforma a vida. Então em Lucas, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, é a boa notícia que ao mesmo tempo denuncia dizendo ai de ti. Aliás, Lucas tem essa habilidade extraordinária. A própria síntese que ele faz do chamado Sermão da Montanha, que ele coloca como se fosse numa planura, ele vai dizer: felizes os pobres, ai dos ricos. Felizes os que têm fome, ai dos que são fartos. Felizes daqueles e aquelas que recebem as boas novas, cheguem em cada casa e diga: paz seja convosco. Mas diga ao outro: ai de você que não abraçou e não acolheu. O conteúdo da mensagem nos leva a pensar sobre o homem que está caído na estrada, vítima de um assalto. Claro que o texto, a intenção do texto é sinalizar a sensibilidade do seguidor de Jesus para acolher quem está sendo assaltado. Eu, trazendo esse texto para o nosso contexto, eu vou denunciar a segurança pública. Além de ajudar o cara que está caído, vou dizer: não pode deixar mais ninguém caindo não, cara. Os caras estão assaltando com facilidade, então vamos resolver o problema da segurança pública. Então o texto não é sobre segurança pública, é sobre essa sinalização de que a missão também se responsabiliza pelas necessidades alheias. Como é que nós vamos resolvê-las? Se é de maneira filantrópica, socorrendo a pessoa, se é com incidências em políticas públicas, se é com ações que podem depois se transformar em política pública, é outra questão. Mas é isso que o texto está dizendo para nós. O que o texto está dizendo para nós é que nós não podemos, na missão, esquecer aquele e aquela que sofre, seja por circunstâncias próprias, responsabilidade pessoal, seja por imperícia coletiva, seja por maldades e o não conhecimento, a inabilidade ou irresponsabilidade daqueles que precisam organizar economicamente, politicamente e socialmente uma sociedade. O que o texto está dizendo é que em missão nós temos a responsabilidade de utilizar os mecanismos que estão à nossa disposição para que aquele cidadão não continue mais sofrendo o que estava sofrendo. Naturalmente, a iniciativa do Jesus de Nazaré, quando coloca esse assunto, é para dizer que os religiosos são indiferentes. É uma forma de incluir o samaritano, que no final do capítulo 9 não o recebeu. Olha que interessante. Capítulo 9 diz que os samaritanos não receberam a Jesus. No capítulo 10 vem a história de que o samaritano é o cara legal. Que Jesus maravilhoso, gente. Que Jesus extraordinário. Os samaritanos rejeitaram e Jesus disse que o samaritano que está me rejeitando nem percebe que faz o que eu faria. Não é legal? Ou seja, o critério é Jesus. O critério para avaliação, se ele já estava presente, como nós ouvimos hoje do Jarbas, que quando nós vamos, Jesus já estava ali fazendo alguma ação. Qual é o critério? É se o indivíduo que já estava tem alguma coisa a ver com Jesus. Eu fui a Santa Maria, região ali do Amazonas, numa comunidade, me chamaram, tinha um trabalho lá da Visão Mundial, deslocamento de mais ou menos 3 horas entre barcos e outras formas. Eu sei que eu cheguei em Santa Maria, e aí programaram uma espécie de café da manhã, umas madeiras enormes, cheias de frutas, uns troços assim, pareciam umas tapioca de 3 palmos de tamanho, né?
Lá no Nordeste a gente chama de beiju. E aquele negócio ali colocado sobre as madeiras, suco de várias frutas. Chegamos mais ou menos 7h30 da manhã, saímos ainda escuro, 8 horas, e ninguém servia o lanche. 8h30, ninguém servia o lanche. Aí 9 horas eu chego assim para o líder: essas crianças devem estar com fome, né, cara? Com as crianças, ó, ainda vou ter a culpa nas crianças. Essas crianças devem estar com fome, que horas vai ser o lanche? Não, é que nós estamos esperando a dona fulana, ela tem dificuldade de deslocamento, o barquinho dela não chegou, e aqui na nossa comunidade, a gente só pode começar a comer quando todo mundo chega. Aí eu me lembrei do texto: esperai uns pelos outros. Eu digo, aqui já está o evangelho, o esperai um pelos outros já está aqui. Eu preciso só agora ver como é que eu incorporo, se for necessário, algum outro elemento a mais, mas já chegou Jesus. A solidariedade já estava presente, o respeito à necessidade do outro e a situação do outro já estava. Então o capítulo 10 diz que nós precisamos ir anunciando, mas praticando também. E aí a gente pratica desde a filantropia à luta por justiça. A filantropia, claro, ela tem seus limites. Filantropia é para ser feita em situações de catástrofe e ela deve ser sempre temporária. Eu sempre recomendo que a filantropia deve ser alguma coisa temporária, porque ela tem a limitação de colocar quem precisa na inércia, no imobilismo. E a filantropia tem a tentação de promover quem faz. É tanto que Jesus diz assim: não deixa que a mão direita veja, não deixa que a mão esquerda veja o que a direita faz. Que eu digo que é um texto que não funciona muito no Brasil, porque o pessoal da direita nunca vai reconhecer o que a esquerda faz, e a esquerda nunca vai reconhecer se a direita fizer alguma coisa boa. Desculpa, esse parênteses, tá? Fecha rápido. Mas a filantropia tem essa limitação. A limitação de promover quem faz e de colocar quem necessita na inércia. Por isso que em geral ela deve ter aquele tipo de ação que ajuda o indivíduo, quando tiver asas, possa voar com as suas próprias asas, caminhar com as suas próprias pernas. A justiça não. A justiça, ela precisa ser praticada, é um risco muito grande. Eu estava uma vez, nessas minhas viagens, estava numa casa de família, a senhora disse: ô pastor Carlinhos, que bom, né, a gente hospedar profeta. Eu digo: olha, eu nem estou dizendo que eu sou profeta, mas se eu sou, vou começar a orar por vocês. Não, mas por quê? Eu digo, porque a Bíblia diz que quem hospeda profeta vai receber galardão de profeta, e galardão de profeta é chibatada e cadeia. Então é mais ou menos assim: pega o profeta e o amiguinho dele. Então nem estou dizendo que eu sou. Então quem faz filantropia possivelmente terá a chance de ser reconhecido pela sociedade. A Câmara dos Vereadores vão chamar você para lhe dar uma placa, o que você fez. Então, se você faz filantropia, prepara uma parede bacana na sua casa, porque você vai receber muitas placas interessantes. Se você luta por justiça, faça um plano funerário decente, porque vai morrer precocemente. Jeremias, Amós, Abacuque: assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Em missão, você pode ser o missionário que faz filantropia, missionária que faz filantropia, mas você pode ser o missionário que a comunicação é a comunicação da denúncia, que confronta poderes, estruturas perversas, demoníacas, satânicas, desumanas, e ter consciência disso, né? E ter consciência disso. Capítulo 10 vai nos levando para entender esse ide de Jesus. Venham, sejam meus seguidores. Agora vão, continuem, voltem para estar aos pés de Jesus. É um caminho sempre em duas direções. Vai, se cansa, volta para a comunidade, retorna para testemunhar das alegrias, das coisas boas que aconteceram, sempre lembrando: a alegria não é o que aconteceu, a alegria é essa nova identidade que eu tenho por ser um seguidor e seguidora do Jesus Cristo de Nazaré. E aí o texto vai terminar, não é a peça literária. A peça literária eu acho que vai até o capítulo 11, mas a gente não tem muito tempo para conversar sobre tudo isso. O texto vai terminar dizendo que é missão também ficar aos pés do Jesus de Nazaré, batendo um papo legal com ele. É Jesus na casa de Marta e Maria. É assim que termina o capítulo 10. O capítulo 10 começa num ativismo enorme. Vão, chegue em cada cidade, cuide de quem está no meio do caminho,
mas termina o texto dizendo: você precisa do refrigério permanente, de acolher-se, de achegar-se nos braços do Mestre, de descansar à luz e no travesseiro das palavras do Mestre. E ele vai dizer que essa é a melhor coisa. É a melhor coisa de todo o texto? Não, é a melhor coisa em relação ao ativismo da Marta. Não é a melhor coisa se eu comparo a ação com o samaritano. São coisas semelhantes. Não é a melhor coisa do que a comunicação nas cidades aonde eu e você vamos, os bairros, os povoados aonde vamos. A melhor coisa é em relação ao ativismo que não gera missão. Quanto ativismo, quanta energia nós gastamos em coisas que não dizem respeito à missão. Pior do que não fazer é fazer a coisa errada e fazer de maneira bem feita. Às vezes eu imagino que Jesus olha de cima e diz: oh meu filho, foi tão bonito, estava tão lindo, todo mundo reconheceu, todo mundo aplaudiu, mas não tinha nada a ver com o que eu pedi para vocês fazerem. Uma das coisas que eu acho bonito nos profetas é que eles sabiam o que era para ser feito. Salomão fez muito, Davi fez muito. O próprio Salomão depois reconhece que tudo foi vaidade. Jesus vai dizer sobre ele: ele não acrescentou um palmo à vida. Não acrescentou um palmo à vida. O livro do Stephen Covey, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele falando sobre gerenciamento e sobre liderança, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o bom gerente olha assim e fala: pessoal, que legal, a parede ficou bem pintada, vocês trabalharam tão bem que vocês conseguiram economizar para a gente pintar metade da outra parede. Que coisa legal, o custo-benefício nessa parede que vocês pintaram deu excelente. Aí o líder chega e diz: rapaz, a parede está bem pintada, vocês equacionaram bem, economizaram a tinta, mas deixa eu dar uma notícia para vocês, eu estou olhando aqui na planta e vocês pintaram a parede errada. Imagina só, a gente fazer missão, gastar tempo e energia, Jesus olhar e dizer assim: pois é, foi muito legal, vocês criaram uma empresa religiosa relevante, ela impactou a cidade, atraiu a moçada toda da cidade, os domingos eram uma festa bacana, foi tudo muito legal, mas não tinha nada a ver com a missão que eu chamei para vocês fazerem. Capítulo 10 de Lucas, quem sabe poderá nos ajudar a discernir se a missão que nós estamos envolvidos diz respeito à vocação do Jesus de Nazaré, diz respeito ao seu chamado, e se ela tem os critérios do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. E por favor, estou dizendo isso de forma mais genérica, porque se eu tivesse alguns sinais que eu estivesse percebendo em vocês, eu ia com toda a clareza, com toda a responsabilidade, e mesmo que eu estivesse equivocado, eu ia dizer: olha, vocês estão fazendo isso, mas deixa eu dizer, isso aqui não é. Eu não tenho o conhecimento suficiente das suas experiências para dizer que é ou não é. Eu estou apenas sinalizando essas indicações, sinalizando com esses textos como que a gente pode, olhando para Jesus, olhando para os seus discípulos, olhando para essa primeira geração, e aí é o padre José Comblanc que no seu livro A Missão diz que se nós quisermos ter um critério para avaliar toda a missão em qualquer momento de nossa história, é olhar para Jesus e a primeira geração de discípulos. Então Jesus e a primeira geração de discípulos, além de outras bênçãos, eles podem, do ponto de vista analítico, eles podem servir como objeto de observação. Desculpa esse tipo de reducionismo, mas eu estou falando do ponto de vista da observação, se
temos um critério para dizer se o que estamos fazendo diz respeito ao Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, ou se é simplesmente a continuação da nossa cultura histórica religiosa. Que Deus continue abençoando essa querida e amada igreja. Que Deus continue abençoando o seu coração, meu querido e minha querida. Que Deus ajude essa nova geração nesses processos de aprendizado. Posso dizer para vocês com toda honestidade, não tem como, pela arquitetura, pelo tempo, dá para perceber que é uma igreja historicamente tradicional. Quero animá-los e animá-las a celebrar o fato de que se vocês têm cabelos brancos, vocês têm história. Boa ou ruim, se vocês têm história. Se vocês têm crianças, vocês têm futuro. Olhar para esse futuro, pensando no Evangelho, pensando no Jesus Cristo de Nazaré, e avaliando todo o passado, e avaliando esse contexto, à luz de Jesus e a primeira geração de discípulos. Dom Guto, obrigado, meu querido. A você, a liderança da igreja. Marcelo, obrigado pela confiança. Eu vou levando saudade. Muito bom ter estado com vocês. Que Deus abençoe a todos e a todas. Se vocês quiserem esse livro, Em Busca da Espiritualidade, o Mercado da Fé e o Evangelho da Graça, eles estão ali fora. Se você quiser, é uma literaturazinha bem interessante, onde a gente tenta avaliar o que é que tem na nossa matriz religiosa, no nosso arquétipo religioso, que tem gerado essas empresas de negócios tão grandes nesse país afora, essas empresas religiosas por esse país afora. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte é dizendo quais são os roteiros que eu posso olhar, quais são os sinais de espiritualidade que eu posso olhar no Evangelho e em Jesus e garantir que a minha espiritualidade está mais ou menos no caminho adequado. Então a segunda parte do livro é propondo uma espiritualidade à luz da vida do Jesus Cristo de Nazaré e alguns critérios do Evangelho. Então, se vocês quiserem, esses livros estão aí à disposição para vocês. Amém. Gostaria de chamar o Jarbas aqui à frente também. Presbítero Marcelo, por favor, vem aqui à frente. Irmãos, nós estamos finalizando a nossa 34ª conferência missionária. Há 34 anos atrás, alguém se dispôs para iniciar esse projeto. E são poucas as igrejas da nossa denominação que tem essa sequência de conferências. Poucas igrejas. E eu vou dizer uma coisa, as igrejas que são missionárias, pelo menos assim, investem na vida dos seus missionários, elas prosperam. Não só na questão financeira não, também, mas qualidade de vida, visão, organização, e é claro que alguns erros, outros, Deus vai corrigindo, mas nós queremos ser uma igreja obediente, amém? Obediente, que se importa com a vontade de Deus, e em fazer a vontade de Deus. Minha mãe sempre diz para mim assim: Guto, o que é a vontade de Deus? Lavar uma louça ou curar o enfermo? Um espiritual vai falar assim: não, mãe, é curar o enfermo. Depende do que Deus quer na hora. Se você entende que é para lavar uma louça, lave a louça agora. É o que Deus quer na hora. E nós temos o Espírito, nós temos a mente de Cristo, e podemos entender agora que isso é o mais importante. Então nós precisamos ser uma igreja obediente, amém? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, super severos, levar super a sério, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E Deus tem uma promessa para nós, certo? De salvação, de volta de Jesus, mas enquanto isso não acontece, Ele tem assim uma promissão, um promício para nós, de obedecermos a Ele, amém? Que Deus levante missionários do nosso meio, amém? A nova geração, você, enfim. Marcelo, obrigado pelo carinho também, né, da visão do MIME aí. Queria chamar também os integrantes do MIME, por favor, vem aqui à frente. Sim, nós vamos agradecer. Mário, também vem aqui à frente, por favor. O MIME também, todos que participam. Nós gostaríamos de fechar com uma oração e depois com uma canção. Você chamar o grupo de louvor também, pode vir aqui à frente.
O Mário também, eu não falei nada durante esses dias. O Mário é um amigo de 23 anos atrás. Nós nos conhecemos também num evento de missões, né, da Jocum, em 2001, lá em Londrina, no ENA, Encontro Nacional de Adolescentes. E desde 2001 nós somos amigos, fizemos campanha juntos também. Enfim, também somos parte de uma geração de missionários de alguma forma, né? Evangelizando através da dança, do futebol, da equipe Mãos, mostrando amor com obras servindo, né? E está aqui uma geração que Deus está promovendo para continuar, né? Deus abençoe cada um de vocês, lindas histórias. Ao Mimi, obrigado pelo empenho de vocês, e que vocês continuem promovendo isso na nossa igreja, e vocês também nos ajudem nessa missão de promover, de investir, tudo isso para a glória de Deus, amém? Que Deus se alegre com isso, e que não seja um ativismo, mas que seja uma ação do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, dentro de uma igreja avivada, que não pode morrer e não vai morrer, porque tem Cristo como seu cabeça, amém? Em nome de Jesus. E eu gostaria de chamar o pastor Juba para fazer essa oração. Pastor Juba, que orasse por todos os componentes aqui, do Mimi, os missionários, né? O Mário também que veio, e também o Davi e a Bárbara estão aí? Eles estão lá embaixo, mas nós vamos orar por eles também, os missionários que estão lá embaixo também, graças a Deus, amém. Não, agradece isso, também a mídia, o som aí, todos de alguma forma. Aliás, hoje é aniversário do Felipe, é isso, Felipe? Cada um com seus problemas. Dê um abraço no Felipe depois. Claudinha, Fernando, Felipe, cadê o Leozinho? Aí ele, o Leozinho está aqui. Aí ó, viu? Aí, ó. Enfim, todos vocês que nos bastidores, os diáconos aí, todos vocês, de alguma forma, que participaram, financiaram, ajudaram com o tempo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E ali embaixo também os nossos missionários da Jocum, Bárbara, Davi e Naomi. Não, da menina Adria. Pastor Juba, faça essa oração. Depois nós vamos fechar com uma oração, um cântico, depois uma oração. Vamos orar? Pai, obrigado por esse final de semana, Deus. Como nós aprendemos aqui, esse teu evangelho que é comunitário, isso não seria possível se não tivesse toda essa turma reunida. Nós te louvamos, ó Deus, pelo ministério do Carlinhos, pelo ministério do Jarbas, pela maneira que o Senhor tem conduzido a história deles, por tantas experiências com o Senhor, por tantos testemunhos que eles contaram aqui. Pai, te agradecemos pelo dado Mário, a sua família. Obrigado pelo acréscimo nessa área de louvor nesse final de semana, e como nós somos tocados e levados a te adorar, não só por ele, mas por toda a equipe aqui também, como instrumentos nas tuas mãos. Pai, muito obrigado pelos missionários lá embaixo, cuidando das nossas crianças. Deus, como foi bom na sexta-feira que eu fiquei com ele, posso testemunhar como foi gostoso, como foi produtivo. Pai, como é bom a gente ter gente para somar. Obrigado por tantas pessoas que direto ou indiretamente ajudaram nessa conferência. Como é gostoso a gente agora unirmos as nossas forças, olharmos para trás e glorificarmos o teu santo nome, porque o Senhor tem usado pessoas em nosso meio, porque o Senhor tem usado pessoas. Que privilégio, e que o Senhor continue a derramar a tua graça, a tua bênção sobre nós, derramando dons espirituais, trazendo essa capacitação sobrenatural do Senhor. Obrigado pela vida do Mimi, que não deixa essa visão morrer em nossa igreja. Pai, que o Senhor traga mais pessoas ao Mimi, pessoas, vidas, movimento, que o teu Espírito Santo continue a se movimentar em nosso meio, não deixando a visão morrer, enfraquecer, para que a gente não seja negligente com a missão do Senhor em nosso meio, na nossa cidade e até os confins da terra. Pai, nós te louvamos, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, Pai, amém, Jesus. Permaneçam todos aqui, vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos doar esse cântico em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos aqui, por favor.
todos. Cumpra o seu chamado como pai, como mãe, como tio, vó, filho. Cumpra o seu chamado, cumpra a sua missão, onde você está. Ninguém parou pra nos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo: segui após mim, nossas redes deixamos pra trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, contando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar, respondemos tudo, deixamos por ti, pra cumprir teu chamado. Temos outras razões, mas cumprir teu chamado, chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou um sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos sua voz atender. Oh, tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado, chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu Pai bendito, a garantia de que nós iremos cumprir o teu chamar, porque o Senhor, o mesmo que disse que estaria subindo naquele momento, assunto aos céus, disse que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. A tua presença é a garantia de que nós iremos cumprir o teu chamar. Tua presença essa soberana, onisciente, onipotente, onipresente. Sim, Deus, nós precisamos desses atributos para continuar entendendo com a tua presença que nós temos um chamado e uma missão. Nos ajuda a sermos melhores pais, filhos, amigos, irmãos, pessoas que estão próximas, aquelas que estão precisando de ajuda. Deus, nos ajuda a entendermos, Pai, que temos uma missão como igreja nesta cidade, e que sobre esta igreja existe um cabeça que nos dá a direção de irmos e obedecermos, e sabemos que mais do que o resultado dessa missão, de uma alegria na missão, nós temos uma alegria de sermos escolhidos pelo Senhor, e que não
só a alegria de sermos escolhidos, porque o Senhor mesmo vai se alegrar. Diz o texto que Jesus se exultou no Espírito. Ele fica feliz, ele exulta por uma revelação, alegria na revelação, de que o Senhor revelou aos pequeninos essa missão. Nós queremos, Pai, ser esses pequeninos, nesta cidade, aonde nós estivermos, queremos revelar Jesus Cristo. Sim, Cristo. Sim, uma igreja que todos os dias escolhe a melhor parte. Sim, vai poder dizer onde que é a fonte que nós encontramos a melhor parte, e que sempre tem um pedaço para todo mundo. Em Jesus Cristo nós temos um pedaço. Em Jesus Cristo nós temos um lugar onde nós podemos nos ajoelhar diante dele, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Deus, recebe a glória desta conferência do começo ao fim, e nos ajuda, Deus, sermos uma igreja, mais uma vez, obediente, que para te ouvir, que te respeita e que executa aquilo que ouviu e viu. Nós iremos pela fé, não vamos retroceder, viveremos pela fé, para a conservação da nossa alma. Se precisarmos de descanso, nós encontraremos no Senhor, deixando o fardo da mentira, do engano, pegando o teu jugo e o teu fardo, e irmos em frente em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, recebe a glória disso tudo que aconteceu, em nome do Senhor Jesus. O povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pai, nós queremos terminar, sim, orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.